Fala, meu querido, minha querida amiga, Deus seja louvado pela tua vida, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte desse momento tão especial para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. E olha, trimestre novo, lição nova e horário novo, tá bom? Todos os sábados, a partir de agora das 13 horas, nós estaremos ao vivo com você. Então vai lá, mande de onde você está nos ouvindo nesse momento. Escreva aí no chat qual é a sua cidade, qual a igreja que você frequenta, que nós vamos ter prazer em poder interagir com você, tá bom? Então, por favor, participe conosco do nosso podcast. E olha, a lição desse trimestre, alusões, imagens e símbolos, uma lição profética. Você não pode ficar sem esse conteúdo. Uma lição maravilhosa. Trimestre passado nós falamos sobre o amor, a justiça de Deus. Agora nós vamos ter uma lição profética. Você vai lá, baixe o aplicativo da lição, fique por dentro do conteúdo, compre sua lição pela CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Ou se falar, pastor, eu não tenho, nós vamos mandar o arquivo para você poder estudar a lição de uma forma simples e prática, tá bom? Nós estamos chegando aqui, queridos amigos, irmãos, aqui nós estamos no finalzinho de março, hoje é 29, estamos chegando próximo da Semana Santa. E se você ainda não pensou em quem você vai convidar para a Semana Santa, ô meu amigo, pelo amor de Deus, ajuda lá teu pastor, ajuda lá tua igreja, vamos levar o povo para conhecer Jesus. Tá bom? Vai lá na tua igreja, fala com o teu pastor, fala assim, o pastor Leonardo pediu para falar contigo. Eu quero meu convite da Semana Santa para poder convidar meus amigos para poderem conhecer sobre Jesus. Vai lá, tem um livro missionário para ser entregue no dia 12, tá bom? Estamos nos aproximando desse momento. Então você tem que ser um missionário de Jesus. E se ainda você não nos deu ainda aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste. Clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa amada Associação Paulista Leste. E se quiser também, temos no Instagram, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina, tá bom? Chegamos aqui na lição 1, alguns princípios da profecia. Trouxe aqui dois camaradas nota 1000 em profecia, os pastores Rafael e pastor Jaime. Pastor Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Deus seja louvado pela tua vida. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. É um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, né? Aqui no podcast da lição. E eu queria mandar um abraço especial, claro, para minha esposa, Aline, né? Para minha mãe, não poderia deixar. E para o povo abençoado do Polvilho, né? Distrito abençoado, são 6 igrejas e são pessoas maravilhosas. Um beijo para vocês aí, um abraço. Temos aqui o pastor Jaime Calisto, diretamente do distrito do Cidade Patriarca. Pastor, muito obrigado. Nesse sábado aqui nós estamos juntos, né? Do dia 29 de março. Com certeza. Passamos o dia inteiro aí juntos. Pede pro povo estar assistindo a gente, hein? Em nome de Jesus. Com certeza. Primeiramente, obrigado, pastor Léo, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. Não é a primeira vez, né? Já estive com você aqui em outros momentos também. Obrigado, Rafa, por estar com você aqui também, é uma bênção. E como disse o pastor Leonardo Barbosa, essa lição aí está interessante. Claro que, além do contexto da lição que nós vamos tratar aqui, lembrando, conforme disse o pastor Léo, né, 29, e a gente está aí próximo mesmo à Semana Santa, e com certeza vai ser uma bênção aí com o nosso distrito de Patriarca, né? Nós temos ali 4 igrejas também, um desafio, mas muitas vitórias, né? E Deus tem abençoado o nosso distrito. Um grande abraço para vocês aí, nossas queridas ovelhas do Patriarca, viu? Deus obrigado, pastor Léo, por estarmos juntos aqui. Tamo junto, meu amigo. E vamos começar a lição. Pastor Rafael, pode fazer uma oração para nos abençoar? Vamos orar. Querido Senhor, nós agora vamos estudar a sua lição, a sua palavra. Mais uma vez pedimos que o seu Santo e bom Espírito esteja entre nós, nos ilumine, nos dê clareza e que possamos passar de uma forma aqui para que os nossos ouvintes possam entender da melhor forma, Pai. Amém. Nos use, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias capítulo 9, verso 24 diz: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra.
porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A lição ela começa a falar sobre algumas questões de profecias, os princípios. Como que essa lição de sábado chama a atenção no coração de vocês, pastores? Interessante, né, pastor Rafael, pastor Léo? Jeremias trazendo aqui para nós esse contexto aqui dizendo essa alerta para nós, para que nós então, que se há algum motivo em gloriar-se, glorie-se nisso, em fazer o quê? Em conhecer o Senhor. Já nessa abordagem primeira da lição, a gente vê que, acho que uma preocupação aqui, pastor Rafael, que a lição está trazendo, de fato, é nós conhecermos a Deus e automaticamente conheceremos a maneira como Ele trabalha na história. E aí a lição vem nos chamando a atenção para que a gente possa reconhecer, então, a maneira como Deus trabalha, nos livrando de algumas suposições e ideologias que hoje, infelizmente, tendem a adentrar no meio da igreja, confundindo a mente de nossas ovelhas, mas a palavra de Deus, a lição vem chamando-nos a atenção, então, para que a gente possa entender aqui esse contexto, né? Se nós fôssemos analisar aqui, em suma, o texto versuário da lição, a gente vai ver ali que, de fato, há algumas coisinhas interessantes aqui. Mas no decorrer da lição, acredito que a gente vai conseguir extrair alguns aspectos mais afinco e mais importantes. É interessante, pastor Jaime, essa observação de como devemos abordar a Bíblia, né? Uhum. O texto de Jeremias diz que nós devemos gloriar-nos em conhecer a Deus. A abordagem bíblica, né, principalmente essa questão profética, é muito importante. Como você abre a Bíblia, né, como você interpreta a Bíblia é muito importante. Então, a atitude do ser humano deve ser se esvaziar, né? Então, quando nós nos defrontamos com a palavra de Deus, nós precisamos primeiro pedir instrução ao Espírito Santo e depois nos esvaziar, né? Aqui fala sobre, o autor traz o pensamento de muitos cristãos, que houve uma época em que havia unidade no pensamento profético, mas em algum momento da história isso se transformou. Talvez pela reforma, e depois veio a contra-reforma, trouxeram ideologias que atrapalharam a abordagem da Bíblia. E hoje nós temos um problema especial, que é o humanismo, né, o racionalismo, que tem trazido aquela percepção humana, né, a teologia do encontro. Eu me encontro com a palavra de Deus e eu tenho uma percepção minha, né? Eu não me esvazio de mim para saber o que Deus tem para falar. Então, quando nós abordamos profecia, há muita discordância, porque elas mudam de acordo com a escola de interpretação, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre a nossa escola de interpretação, que é histórico-gramatical, que entende que a profecia, né, ela é cumprida a partir de um ponto na história que é dada, e ela vem se cumprindo até o desenrolar da história, que é a volta de Cristo, né? Amém. Aqui na parte de domingo nós vemos aqui quem lê entenda, né? Quando nós estudamos teologia, nós entramos na biblioteca, tem a seção teológica lá, né? E você vê as grandes contrafações que existem sobre o mesmo pensamento. Uhum. Mas a Bíblia ela não ensina isso, né? Ela ensina um princípio hermenêutico base para que possa se ter essa linha de pensamento. Que nem muitas faculdades têm a matéria lá que alguns falam Bíblia como literatura, Bíblia e cultura, não sei como que em algumas universidades. Às vezes um cristão até olha assim e pensa, poxa, que legal, o professor está lendo, vai falar da Bíblia. Mas ele não vai falar da Bíblia na sua ênfase. Ele vai falar como algo literário e não como literal de vida. Como que a gente pode fazer com que o que nós estamos lendo não vai ser somente literário, mas tem que ser literal para a nossa vida, como a lição vem aplicando aqui? Interessante, né? Um autor, conforme prescreve a lição, certa vez disse, né, que a Bíblia é como um violino antigo. E você pode tocar nele a música que quiser. Será que é isso mesmo, pastor Rafa, né? Eu acho que não é bem por aí, né, pastor Leonardo? De fato, a Bíblia está estabelecida. Conforme disse o pastor Rafael, uma metodologia gramatical histórica é o que nós, assim, entendemos, né? Há alguns descrentes hoje, que, conforme disse o pastor Leonardo, que consideram a Bíblia meramente por um acaso, né? Porque tem que falar ou está no currículo ali, que ele tem que, programativo de um curso, de alguma coisa. Mas a ênfase para compreender as escrituras não basta apenas a gente ler, né? A gente precisa, de fato, ler com a mente
e com o coração, conforme o livro de Mateus vai registrar isso, né? Tem que ver, de fato, realmente com um relacionamento com Deus. Agora, quando a palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 24, né, 15, quem lê entenda, de fato, eu entendo que essa passagem também, essa conotação, tem algo que ver também com outro princípio de Lucas 21, 20, porque a palavra de Deus, a gente tem que lê-la interpretando e aplicando na nossa vida de um contexto imediato nosso, é a aplicação, mas ela tem um contexto para aquela época, correto, pastor Rafael? E quando a palavra disse quem lê entenda, naquele contexto ali, pastor Barbosa, estava ligado já com a profecia. Que profecia era aquela? Quem lê entenda. Ali a gente entende que havia um evento por detrás dessa predição. Logo, o povo seria tomado, né, levado cativo, né, e a destruição de Jerusalém. Tem algo relacionado aí. Já era um princípio de um aviso. Quem lê entenda as profecias que estão acontecendo e as coisas que breve vão acontecer. Propriamente dito, relacionado ao povo naquela época, a destruição de Jerusalém no ano 70, pastor Rafael. E aplicando para nós hoje, né, a gente vê tudo aquilo que aconteceu, a profecia como ela foi correndo na história, e para nós também esse texto serve hoje também. Quem lê entenda que momento nós estamos vivendo na história profética hoje. É claro que não basta ler, tem que ter discernimento do Espírito e pedir o que? Isso através da comunhão pessoal com Deus, né? É importante isso, pastor, salientar que Jesus Cristo fazia citações do Antigo Testamento, alusões, né? Ele usava e ele citava o Antigo Testamento aos seus discípulos e àqueles ouvintes dele. Só que a lição vem trazendo também a questão da lição de segunda-feira, fala um texto interessante de Isaías. Diz assim, ó, Isaías 55, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, quando nós tentamos compreender Deus, talvez exista muita confusão nisso. Eu gosto sempre do texto de Moisés, quando se encontrou com Deus na sarça ardente. Nós devemos tirar a sandália, né? Uma atitude de humildade diante de Deus. Entender quem somos e quem é Deus. Eu sempre gosto de pensar em Deus também, ou no conhecimento de Deus, como o oceano. E nós somos como um copo d'água, né? Então, como uma mente humana vai entender completamente a Deus? A gente compreende a Deus naquilo que ele descreve em sua palavra, né? Nós sabemos que Deus é amor, Deus é infinito, mas a lição aqui, o autor traz que jamais nós compreenderemos completamente a Deus. Então, muitas vezes, nós tentamos fazer com que Deus se encaixe em nossa mente. E nós que precisamos encaixar nos parâmetros de Deus. Mas a Bíblia nos traz explicações ou nos ilumina pontos para a nossa salvação, para nos guiar. Em algum momento, nosso caráter foi deturpado, o pecado entrou nesse mundo, e nós precisamos estudar a Bíblia para como nós alcançaremos de novo as promessas cumpridas em Jesus e alcançaremos o céu. É para onde nós entramos num contexto de segunda-feira, né? Deus deseja ser conhecido. Como que a gente vai conhecer Deus? A lição ela faz uma alusão de uma pessoa. Uma das coisas mais difíceis é o ser humano. Uma complicação do ser humano é quando ele se sente frustrado, que ele quer se comunicar e não consegue levar a comunicação que ele deseja. Eu tenho isso em casa. Meu menino é autista, não verbal. Às vezes ele quer algo, mas ele não sabe falar, e a gente tem que tentar decifrar o que ele deseja no momento, né? Ele já aprendeu a fazer sua comunicação alternativa com algumas coisas, mas não que Deus tenha dificuldade em se comunicar com o ser humano. É nós que às vezes não entendemos o que Deus quer. E Deus é claro, ele é simples, Deus não é complexo. Como que a gente pode colocar para as pessoas, como que Deus deseja ser conhecido hoje? O que a lição vem falando aqui para nós? Interessante. A Bíblia apresenta para nós, aqui no contexto da lição, pastor, diversas passagens que falam do conhecimento de Deus. É claro que nós, como seres humanos, a gente nunca vai ter uma proximidade conforme gostaríamos de ter a respeito da pessoa de Deus, quem ele é, o que ele representa, né? Porque é realmente algo insondável, não está na nossa esfera. Agora, é sempre o desejo de Deus, pastor Rafael,
estar conosco, habitar conosco e fazer parte conosco dos nossos processos e planos de vida, né? Por exemplo, o Salmo 139, de 1 a 6, né? Fala lá que o Senhor, ele sonda o nosso coração. E sabe o que é pior de tudo? Deus, ele se revela, ele tá para nós, mas geralmente nós não conhecemos nem um pouquinho de nós mesmos. E a lição vem comparando, né, a questão de como Deus se revela e como nós nos manifestamos para com Deus e Ele para conosco, mas geralmente nós somos muito ignorantes quanto à nossa própria situação. Nós não conhecemos nem a nós mesmos, pastor Rafael, e às vezes queremos conhecer um campo que é inalcançável, que é Deus, né? Por exemplo, lá no Salmo 139 ainda, lá no verso 4, diz que ainda a palavra nem me chegou à língua. Ou seja, no hebraico ali, essa frase sugere que antes de o pensamento ter sido formado em palavras, o Senhor já conhecia. É profundo, né? É bonito isso. Deus se revela de diversas maneiras, mas nós somos limitados quanto a esse conhecimento. Mas em suma, ainda que somos limitados, o que nós precisamos saber é que Deus, ele está para nós o suficiente para a nossa salvação. Em suma, o desejo de Deus é se revelar para nós. E aí entra o contexto profético, né? Ele usa da teologia, da profecia, dos mecanismos, para que então toda essa gama de conhecimento chegue até nós. Muito bem. E quando nós entramos no contexto de terça-feira, que nós vemos aqui a ordem para selar as palavras, basicamente usando Daniel capítulo 12, verso 4, Daniel vai, sela as palavras e multiplicar o saber, a sabedoria, iria acontecer isso no fim dos tempos, se multiplicar. Existe um erro, às vezes, das pessoas usarem esse texto para falar sobre a ciência, falar sobre como queria a tecnologia, mas na verdade está falando sobre o conhecimento do próprio livro de Daniel, né? E como que nós, como adventistas, podemos engajar isso, porque nós somos o público que mais estuda sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Como que isso reforça principalmente essa igreja que seria agora colocada, selada por Deus, para poder desvendar aquilo que foi selado por Daniel e que nem Apocalipse fala para selar o livro, mas Daniel é falado. Porque isso teria uma marca especial no fim dos tempos. Como que essa ordem de selar as palavras tem tudo a ver com os adventistas? É interessante porque as palavras de Daniel se aplicam, né, ao momento em que vivemos, né? Ali na visão foi falado para que ele guardasse as palavras, encerrasse as palavras, né, para o tempo do fim. Mas o conhecimento que nós vemos aqui, que se expandiria, seria o conhecimento da palavra de Deus. Nós acreditamos, estudando a profecia, que nas palavras do anjo de Apocalipse 22:10, né, nós estamos agora no tempo do fim. E esse tempo do fim nós compreendemos que ele foi um período profético que se cumpriu com o fim dos 1260 anos, que foi o período em que houve a dominação, né, romana, né, do aspecto religioso, e essa dominação foi quebrada com Napoleão Bonaparte. Então, desde 1798, esse chifre, né, foi quebrado, né, a besta perdeu a força, e nós entramos com um movimento profético, que é o movimento dos adventistas do sétimo dia. Eu gosto de dizer o seguinte: Martinho Lutero começou as reformas, mas ele não terminou. E nós temos a importante responsabilidade profética de continuar a reforma. Martinho Lutero, ele não guardava o sábado, ele fazia a sua alimentação de carne de porco. Então nós, como povo adventista, o movimento que surgiu depois daquela época, porque no tempo profético nós estamos no tempo do fim, de acordo com o Apocalipse, nós estamos aqui para restaurar as verdades perdidas. E baseado em Apocalipse 14, nós temos uma mensagem, que é o Evangelho eterno, a pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E essa mensagem se encontra também de restaurar as verdades, como o sábado, como a lição aqui descreve a questão da mortalidade da alma. Como é confortante, né? Hoje, duas ideias que são comuns no meio evangélico, você pode observar, você que é de outra denominação, é a questão da guarda do domingo.
é uma ideia comum nas igrejas, né? São poucas igrejas, talvez os adventistas e mais uma ou duas, são poucas mesmo, que guardam o sábado além do judaísmo. Outra ideia que impregnou nas igrejas evangélicas é a ideia da mortalidade da alma, né? A imortalidade da alma. Então, é confortante a gente ver, às vezes, alguns irmãos falando assim, ele morreu, agora ele está nos seios de Abraão. A Bíblia não relata que quando a gente morre, a nossa alma fica imortal, que nós vamos para o céu, vamos para um lugar especial. Ela diz que nós vamos para a terra, aguardando a volta de Cristo, ou para a salvação eterna, ou para a perdição eterna. Então essas verdades precisam ser restauradas, né? Em algum momento da história, essas verdades foram jogadas por terra, como Daniel disse. E nós, como um movimento remanescente do tempo, dos últimos tempos, nós temos essa importante missão, né? E aonde nós entramos aqui na lição da parte de quarta-feira, estudando a palavra, os adventistas eles devem muitas coisas a Guilherme Miller. Porque ele foi o patrono da questão das profecias. Mas muitas coisas ele não aceitou. Guilherme Miller morreu sem aceitar a doutrina do sábado. Ele não é o fundador da igreja adventista, como alguns dizem erroneamente, dizendo que nós fazemos parte do movimento que tentamos adivinhar a data da volta de Cristo. Ele teve alguns erros na sua interpretação de Daniel. Mas hoje, base daquilo que nós temos como compreensão de Daniel, nós devemos a ele. E aqui, uma das principais razões que nós precisamos compreender é estudar a Bíblia de uma forma fiel. Como que estudar a palavra de Deus é algo que tem que ser não somente uma forma de pensar, mas tem que ser um estilo de vida para um cristão, como a lição vem pedindo aqui. Nós devemos estudar a Bíblia como se fosse um quebra-cabeças, que uma peça vai se encaixando e vai dando o formato de uma cena para nós, que isso é muito importante. Com certeza. Na verdade, né, pastor Barbosa, pastor Rafael, meus queridos amigos, a gente entende que a palavra de Deus e a verdade em si, conforme você disse, né, de Guilherme Miller, a gente sabe que a verdade ela é progressiva, né? Nós, como um povo adventista, em alguns aspectos, até hoje, nós teólogos, não temos uma mensagem definida em alguns aspectos. Isso não muda a nossa concepção da nossa fé, não mexe em nada nas nossas crenças, né? Na nossa convicção espiritual com Deus. Mas ela é progressiva. E Guilherme Miller, conforme você disse, realmente, ele não era o guardador 100% da lei, estava ainda conhecendo, e só nessa mecha aí, pastor, que você comentou, alguns dizem que os adventistas, né, da questão do grande desapontamento, que foi um estudo que o próprio Miller realizou ali, verso por verso, ele foi até preciso no estudo, mas na ocasião em si, no evento, né, falhou nos estudos. Todavia, não foi nós, adventistas, que marcamos data alguma para a volta de Jesus. Aí eles falam para nós, né, pastor Rafael, vocês adventistas é uma decepção. Já marcaram data no passado e já erraram. Bom, nós não marcamos data alguma. Agora, por que ele chegou nessa concepção? E ele foi o homem mais próximo que chegou dentro da profecia, para a profecia de Daniel, lá, capítulo 8, verso 14. E posteriormente a nossa lição vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas por que ele chegou lá? Porque ele era um homem que com oração e com fé, ele buscava a Deus. E por sinal, diz aqui o texto de Mateus 5,18, que nenhum tio, na verdade, jamais passaria da lei. Então veja, são diversos textos na Bíblia que dá evidência e certificação de que a palavra é confiável. Por nós não confiarmos e estudarmos como é a palavra de Deus, nós ficamos muitas vezes viajando em hipóteses, né? Em ideologias que muitos estão pregando aí fora. Um texto só que eu quero notificar aqui quanto a essa questão da proximidade com a palavra de Deus, é que diz o seguinte, lá Lucas 24, 27, né? Começando por Moisés e por todos os profetas. Se nós assim confiarmos na palavra de Deus, com estudo e oração, a gente com certeza, pastor Barbosa e Rafael, nós estaríamos ajudando com maior intensidade no processo de tempo para que Jesus pudesse voltar logo. Mas muitos de nós, até mesmo nós que somos adventistas, ainda temos dúvida quanto a uma doutrina, quanto a uma situação ou outra, e às vezes somos levados por ventos de doutrina. Estudar a palavra com o coração
é o segredo, né? E o poder e o agir do Espírito Santo na nossa vida. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, né, pelo menos no meu distrito, eu puxei uma estatística e pelo menos 60% dos membros hoje da igreja, ou mais, acho que foi 70%, eles têm até 12 anos de batismo, né? Então nós temos aqueles adventistas que vieram de muitos anos e tem pessoas que não têm mais de 12 anos de batismo, que ainda não estão totalmente consolidadas. Eu falo por muitas vezes aos meus irmãos para eles se aprofundarem na palavra de Deus. A igreja adventista ela é muito clara naquilo que ela estuda, naquilo que ela fala, e a gente não coloca nenhuma limitação aos irmãos conhecerem outras coisas. Mas muitas vezes a gente não se aprofunda no que Deus diz em sua palavra e por vezes começamos a ouvir alguns cortes de podcast, alguém que tem uma certa fluência, que fala bem, e porque aquela pessoa falou algo, a pessoa acredita que é verdade. Mas ela não se debruçou nas palavras de Deus para entender. Nós precisamos ser honestos aos símbolos, né? Aquilo que a Bíblia diz. Nós temos que ser fiéis ao texto, como o pastor Jaime disse, entendermos o contexto. Por exemplo, há um texto que é muito usado para o contexto do que Deus tem preparado no céu, né? Aqui diz assim, ó, 1 Coríntios 2,9: No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Esse texto é muito usado para o que Deus tem preparado no céu. Mas quando nós olhamos o contexto imediato do texto, né, a perícope, né, nós respeitamos a perícope, nós entendemos que Paulo não está falando sobre o céu. Paulo está falando sobre a sabedoria de Deus. Mas pode ser usado esse texto para o céu, para que Deus tem? No céu nós não vamos encontrar coisas que nunca vimos, que nunca ouvimos, que nunca entrou na nossa mente? Com certeza. Mas respeitando o texto, nós precisamos entender que Paulo aqui não está falando sobre o céu. Paulo está falando sobre a sabedoria de Deus. E assim, na lição de quinta, vem falando sobre o que deve ser literal, deve ser simbólico, né? Como nós abordamos o texto para que nós possamos não ser enganados, né? Então nós precisamos analisar as figuras, né? Aqui o autor por exemplo, é o exemplo de Daniel 7, que fala do urso, e alguns falam que representa a Rússia. A Rússia tem aquele desenho do urso mesmo, né? Representando o país. Só que quando nós tentamos encaixar na profecia, a Rússia não se encaixa nos impérios que vieram dominando, né? Desde que Daniel teve a visão, né? Então é importante nós entendermos o que é literal e o que é simbólico, para não fazermos uma análise errada das profecias. Exatamente. Sobre esse contexto de literal simbólico, pastor Jaime, por que Deus escolheria um motivo simbólico para poder falar e não de uma forma literal? Por que Jesus usava parábolas? Interessante, né? Interessante é que Jesus ele usava as parábolas contextualizando uma realidade dentro de uma tradição daquela época, daquele momento. Então eles eram acostumados com a agricultura, ali algum lugar específico. Jesus contava uma história da agricultura encenando de alguém que tem que ver com o reino dos céus e assim por diante, ou da semente e tantas outras histórias que a gente conhece na palavra de Deus. Mas sabe que a intenção do inimigo sempre foi ser igual a Deus e perseguir a Deus e o povo de Deus. Agora vocês imaginam, pastores, amigos, olha só, se já é uma grande perseguição, a história do grande conflito, Satanás sempre tentando destruir os planos de Deus, é claro que ele é um derrotado, mas ele incomoda às vezes, né? E durante a história da igreja, Satanás sempre tentou destruir o povo de Deus, uma grande perseguição. E Deus, na sua sabedoria, para que esse livro chegasse até nós hoje, nós vamos para o Apocalipse, vamos para Daniel e tantos outros livros proféticos, e a gente vai ver figuras de linguagem onde Deus ele se expressa de modo que realmente quem lê faça o quê? Entenda. Com o quê? Com discernimento do Espírito de Deus, usando de histórias, usando de figuras, para que então a gente entendesse o que Deus queria dizer por um outro caminho. Ou seja, imagina, pastor Rafael, se de repente a Bíblia dissesse abertamente, mas para quem lê ela está dizendo, está claro, que o anticristo quem é? É o papado, de maneira muito clara.
acredito que talvez a Bíblia não estaria conosco hoje, né? Esse é só um exemplo, mas são tantas situações que a gente encontra na Bíblia que se Deus ele deixasse ser escrito de maneira tão clara e evidente, pastor Barbosa, a palavra de Deus, nós talvez não teríamos acesso a ela hoje. É um enigma, é algo que a gente tem que ler, mas não é nada difícil e impossível. A Bíblia, ela mesmo auto se explica, né? E aí a gente vai perceber aqui na própria palavra de Deus, e na lição vai comentar sobre isso também, sobre alguns símbolos da profecia, né? Ela vai trazer para nós sua simbologia e seus significados. Muito bem, e isso é importante porque a Igreja Adventista ela surgiu de uma profecia, o movimento da vinda de Cristo surgiu de uma profecia, começa em Gênesis e vai terminar em Apocalipse isso. Uhum. E quando nós olhamos essa situação, e principalmente quando nós olhamos esse contexto sobre a importância de tudo isso, Deus ele colocou para que as pessoas pudessem ali ter o coração aberto para poder serem sinceros e entenderem o comunicado dele de uma forma mais ampla, mas também é uma mensagem que seria dada para aqueles que o aceitassem verdadeiramente, né? E quando nós paramos para pensar aqui nessa, por que Deus escolheu a forma de se comunicar por meio de profecias, usando símbolos, a lição vem falando assim: se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente ao tratar os seus erros e males, a perseguição à igreja, que já acontecia, se tornaria talvez ainda pior. Exatamente. Sejam quais forem as razões para o uso dos símbolos, podemos ter a certeza que Deus deseja que entendamos os símbolos que já significam. Imagine João na ilha de Patmos escrevendo em códigos, em símbolos, e a igreja, quando recebia o pergaminho, entendia tudo que ele estava falando. Pronto, a perseguição era mais ainda, né? Sim. E eu acho, Intensificado. sim, eu acho interessante. Ou imagina, porque quando um preso escrevia alguma coisa, tinha que passar pela mão do carcereiro para passar pelo diretor da prisão. E os caras olhando, nossa, o cara tá louco, falando de besta, falando de animal, de chifre, não sei o que. Não, pode mandar, deixa eles que se virem. E quando a igreja recebia a mensagem, entendia completamente, de uma forma perfeita, o que João estava falando. Então, assim, Deus ele tem a sua forma de se comunicar no seu tempo certo. E eu tenho certeza de uma coisa, que no fim dos tempos agora, como nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se despertando para conhecer um pouco mais ainda sobre as profecias. Amém. E entendendo que, apesar de toda profecia que aconteça, a maior profecia que Deus quer fazer é fazer com que todos nós possamos ser salvos. Amém. Legal. Pode falar. Uma observaçãozinha, pastor, é que, na verdade, as pessoas, alguns até têm medo do nome Apocalipse, né? E, por sinal, algumas denominações, com todo respeito e carinho, elas não leem o livro do Apocalipse e têm medo de ler, né? Mas a própria palavra Apocalipse é a própria revelação do tema central do livro, de toda a Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo. Então a gente faz um desafio aqui, né, pastor Léo? Para aqueles que querem aprender das profecias, estudem, porque nas profecias você vai encontrar um Deus de misericórdia e de maneira muito sábia e inteligente, Deus colocando as coisas e as coisas acontecendo. E nós no meio da história, guiados e protegidos, pastor Rafael, pela mão poderosa de Deus. Então é tudo compreensível, basta você entender. Fora de mistério, tem coisas que não é para nós, mas na sua grande maioria o que está revelado aqui é suficiente para a nossa salvação e chegarmos a uma conclusão, não é isso, pastor Rafael? É interessante porque as pessoas se perguntam, né? Talvez você que não conhece a Bíblia, não conhece o cristianismo, se pergunta por que Deus escreveu através de símbolos, né? O Apocalipse. Eu acredito na sabedoria de Deus e na nossa limitação. Eu acredito que o Apocalipse, Daniel, essas simbologias que Deus usou em sua palavra, foi a melhor forma ou a forma adequada que Deus encontrou para transmitir a sua mensagem. Amém. Então, se ela chegou até nós, a revelação de Jesus Cristo, nós devemos nos debruçar sobre a Bíblia e tentar entender com a humildade diante do Espírito Santo de Deus. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 289 e 90, ela fala assim: foram reveladas a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a experiência da igreja.
ele viu a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara da terra. Tanto os feixes para os celeiros celestial, quanto para o fogo e da destruição. Assuntos de suma importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja, com o propósito de que os saíssem do erro para a verdade e pudessem ser instruídos. Hoje, nós como pastores, nós como cristãos, nós temos um dever muito grande. Alertar o povo, porque Babilônia está prestes a cair e esse povo tem que sair de lá para viver a verdadeira adoração. Amém. Que nós possamos ser porta-vozes de Deus. Amém. Nos lembrarmos que nós estamos aqui para ser instrumentos do Senhor e ensinar o maior número de pessoas que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Podemos terminar com uma oração? Vamos orar, pastor Jaime? Pode orar. Grande Deus, é muito bom estudar a Tua palavra. Senhor, tudo que foi revelado está aqui, ó Pai. Agora nós pedimos ao Senhor que nos ilumine, para que compreendamos, ó Deus, qual seja a Tua santa e boa vontade para as nossas vidas. Amém. Nós não podemos ir para a Bíblia com nossas próprias pressuposições, mas queremos ir para a Bíblia, Senhor, com o coração aberto, ciente de que o Senhor tem planos para nós e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Dá-nos Teu Santo Espírito, obrigado por esse momento. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Muito bem, queridos. Deus abençoe. Muito obrigado, pastores, pelos momentos que passamos aqui. Alusões, imagens e símbolos é o tema desse trimestre. Você não pode ficar sem essa lição, porque Deus ele quer falar com você. Aprenda cada dia mais sobre a sua palavra. Busque o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai ter prazer em falar com você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém.